Sejam bem-vindos ao quadro E aí, doutor? Hoje vamos falar de um tema que é temido pelas mulheres, o melasma, que é uma condição marcada por manchas escuras na pele. Para saber um pouco mais do assunto, nós vamos até o consultório da médica dermatologista, a doutora Pamela Bezerra, para entender sobre prevenção, tratamento e se existe cura, até porque o melasma vai além da estética e pode causar um grande impacto na autoestima. E aí, doutora, o que é de fato o melasma e ele é considerado hoje um desafio para a área dermatológica? Então, o melasma ele é uma condição dermatológica, né, em que a gente observa uma hiperpigmentação da pele, ou seja, um aumento da produção de melanina na pele que consequentemente vai gerar um surgimento de manchas escuras, manchas acastanhadas na pele, principalmente na região do rosto, né? E ele é realmente um desafio, né, por ser uma doença crônica, né? Então ela é uma doença que, como toda doença crônica, ela existe um controle, existe um tratamento, mas infelizmente não existe uma cura, né? Em relação ao melasma, é somente na pele do rosto que ele pode aparecer? Não, o melasma é muito mais comum ele acontecer no rosto, mas existe o melasma corporal também. Isso é possível de ocorrer o melasma principalmente em áreas expostas ao sol. Então essa região do pescoço, região dos braços também pode ocorrer o surgimento de manchas, mas ele é muito mais comum no rosto, né? E quais são as causas do melasma? Existem pessoas que são mais Quais são as causas do melasma e tem pessoas que são mais predispostas a tê-lo? Então, o melasma ele é multifatorial, né? Ele tem várias causas envolvidas, né? Então, existem causas hormonais, causas ambientais e causas genéticas. E existem pessoas que têm uma predisposição maior a ter em comparação com outras e essas pessoas, com certeza, elas vão ter uma chance maior de desenvolver o melasma. Doutora, então essas causas ambientais, por exemplo, as pessoas têm o costume de falar do sol, mas o calor em excesso, por exemplo, o calor de um ambiente, até mesmo no fogão, isso também pode afetar? Também, né? Quando a gente fala assim no fator ambiental relacionado ao melasma, envolve a exposição solar, radiação ultravioleta, envolve a luz visível, né, que é a luz de lâmpada, de tela, de computador, celular, e existe a radiação infravermelha, que é justamente esse calor, né, esse mormaço, vamos dizer assim. Então, o calor de forno, quando você tem um carro que ficou muito tempo no sol fechado, que você entra, sente aquele calor, sauna, então esses fatores que elevam a temperatura ali da pele, eles acabam influenciando também na questão do melasma. Doutora, a gente não vai chegar ainda na prevenção, mas já adiantando, então quem trabalha em ambientes fechados, com luz, computador, até mesmo calor excessivo, tem que usar o protetor solar também. Exatamente. Esse é um dos motivos pelos quais a gente orienta o uso do protetor solar, não só em pessoas expostas ao sol, mas pessoas que trabalham em ambiente fechado também. Só que tem um pequeno detalhe, né? Para quem trabalha em ambiente fechado, que está exposto a esses outros tipos de radiação, a luz visível, o protetor ele tem que ser com cor, né? Ele tem que ser com base, porque só o protetor com cor é que protege desses outros tipos de radiação. O protetor sem cor ele vai proteger só do sol, né? E o protetor com cor ele vai proteger da radiação solar, que é a radiação ultravioleta, e desses outros tipos de radiação. Então, quem trabalha em ambiente fechado, que mesmo que não se exponha ao sol, deve usar o protetor solar de preferência com cor. Que interessante. Em relação às causas hormonais, a gente ouve falar que a gestação pode ser uma causa e também o uso de anticoncepcional. É mito ou verdade? É verdade, né? Os hormônios femininos eles estão muito relacionados ao melasma. Então, assim, nós mulheres, só pelo simples fato de sermos mulheres, já temos uma predisposição maior a ter melasma quando comparado com os homens, né? Mulher que usa anticoncepcional, que faz terapia de reposição hormonal, a gestação, o pós-parto, tudo que envolva ali com questão hormonal feminina, de estrogênio e progesterona, vai predispor ao melasma. Então não é um mito, não, é verdade. E os homens podem ter melasma? Os homens podem ter melasma também, é bem mais raro, né, o homem ter melasma, né, quando comparado à mulher, mas isso pode acontecer também. Doutora, a gente ouve falar que o melasma não tem cura. Muitas vezes é frustrante para a mulher, investe em tratamentos e não consegue ter um resultado. Como é que está hoje o segmento da dermatologia em relação a este tratamento? Infelizmente o melasma ainda é uma doença sem cura, né? Ela é considerada uma doença crônica, ou seja, ela tem um controle, mas ela não tem uma cura.
E às vezes o tratamento do melasma realmente ele pode ser um pouquinho frustrante, porque é uma doença que tem uma tendência à recidiva, à recorrência, porque como existem vários fatores causais envolvidos, então questão hormonal, questão ambiental, às vezes até estresse pode estar envolvido, predisposição genética, então é muito fator, a gente não consegue na maioria das vezes controlar todos esses fatores, então acaba tendo uma tendência a ele recorrer. Mesmo em casos de pessoas disciplinadas que fazem um tratamento adequado, às vezes pode acontecer do melasma ter uma piora, por exemplo, em épocas de verão, que a gente acaba pegando um pouquinho mais de sol, calor, então existem alguns fatores que fogem um pouquinho ali do controle e que fazem com que o melasma ele ative, né? Então isso gera um pouquinho de frustração realmente, mas a paciente deve continuar usando o tratamento, seguindo em frente, porque se ela parar com o tratamento, o resultado é bem pior. Então, de uma certa forma, ele vai manter aquilo dali sob controle, né? Então, o melasma ele pode ser controlado. E se tu pudesse elencar alguns elementos desse tratamento, quais seriam? Na verdade, assim, o pilar, né, são dois pilares, na verdade, do tratamento do melasma, né? Vai ser o uso do protetor solar, de preferência com cor, e o uso de cremes clareadores, né? E aí existem várias opções de cremes clareadores, geralmente a gente usa ácidos, né? Existem várias opções de ácido no mercado, e a escolha, né, vai ser feita pelo dermatologista de acordo com o tipo de pele, se é uma pele mais sensível, uma pele mais resistente, se é uma pele mais seca, mais oleosa, a época do ano, se é inverno, se é verão, a rotina da paciente, se ela trabalha em ambiente fechado, em ambiente aberto, né, com exposição solar, né? Então, esses seriam os dois pilares do tratamento. Existem a opção também de alguns procedimentos estéticos que podem ser feitos também. Eles funcionam como coadjuvantes, tá? Né? Eles sozinhos, eles não controlam o melasma, mas funcionam como coadjuvantes. E tem que se tomar um pouquinho de cuidado porque existem alguns procedimentos que podem piorar o melasma. Então, alguns tipos de laser podem piorar o melasma. Não é qualquer laser que pode ser feito para melasma. Peeling, microagulhamento também são outras opções, mas tudo deve ser indicado pelo o médico dermatologista. O protetor solar oral, ele é uma boa indicação? O protetor solar oral ele é uma boa indicação, né? O protetor oral, né, são cápsulas com substâncias antioxidantes que de certa forma deixam a pele um pouquinho mais resistente ao sol. Ele não dispensa o uso do protetor solar físico, né? Então você deve usar o protetor solar. E, por exemplo, em meses de exposição solar maior, né, meses de verão, ali você pode adicionar o uso do protetor solar oral como um coadjuvante, ou mesmo durante todo o ano, né, mas ele funciona como um coadjuvante mesmo, não exclui o uso do protetor solar físico. E pode ser usado durante todo o ano? Pode ser usado durante todo o ano, sem problemas. Alguns comportamentos emocionais, como estresse, ansiedade, podem afetar o melasma? Então, pode, né? Não diretamente, né? O estresse ele não é um causador direto do melasma, mas indiretamente ele pode acabar contribuindo, sim, porque pessoas que são submetidas a um processo de estresse crônico, né? Ele vai gerar algumas desregulações hormonais, aumento de cortisol, inflamação sistêmica, e isso indiretamente pode estimular os melanócitos, que são as células que produzem a melanina, a aumentar ali essa produção de melanina e piorar o melasma. Indiretamente, sim. Em relação ao skincare, alguma consideração especial? Sim, o skincare básico assim, do melasma é o uso do protetor solar, esse é indispensável, com cor, né? E o uso dos cremes clareadores, né? Existem cremes clareadores que podem ser usados de dia, outros que só devem ser usados à noite, né? Então, é importante que a pessoa não se automedique, que ela procure um profissional, um dermatologista, para que ele possa direcionar essa rotina ali de skincare mais voltada para o melasma. Doutor, e para quem ainda não tem o melasma, mas como você mesmo comentou, a mulher já tem uma predisposição. Tem alguma forma de prevenção além do protetor solar? Olha, a prevenção mesmo, ela se faz com o uso do protetor solar. Não existe uma outra maneira assim de você evitar, né,
Se você tiver uma predisposição genética a ter o melasma, você pode desenvolver ele ao longo da vida e não tem muito uma forma de você evitar isso. Mas claro, usando o protetor solar e de repente começando o uso de algum clareador que não seja tão potente ali, isso vai minimizar, né? Mas assim, evitar, né, é um pouco mais difícil. Doutora, e qual seria o momento certo ou a idade certa para fazer a primeira visita ao dermatologista, já pensando em evitar o melasma? Então, o melasma, ele é muito mais comum em mulheres, principalmente assim na idade fértil, né? Então, a gente coloca ali uma faixa etária entre os 20 e 40 anos, 20, 40 a 50 anos, né? Seria a faixa assim do pico de incidência do melasma. Então, dentro desse período ali, vamos colocar a partir dos 20 anos, uma pessoa que tem uma predisposição genética, seria interessante ela já procurar um acompanhamento. Quero agradecer muito por esse bate-papo e deixar as considerações finais para você, quem quiser te seguir nas redes sociais. Então, só agradecer mesmo a oportunidade para falar sobre esse tema, que é um tema tão prevalente, né? E reforçar, né, o uso do protetor solar, né? Que esse todo mundo deve usar, não só quem tem melasma, mas quem tem melasma principalmente, né? E de preferência com cor. E quando houver uma necessidade, fazer uma consulta dermatológica para que a gente possa orientar, fazer um acompanhamento e um tratamento mais direcionado. E quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, né, o meu Instagram é @Pamela com 2 L's, Pamela Bezerra _dermato. Esse foi mais um quadro E aí, doutor, falando sobre melasma. Vimos que o melasma ainda é um desafio, não tem cura, mas pode ser controlado com cuidados certos. E claro que conhecimento e visita ao dermatologista são fundamentais. Eu te encontro no próximo quadro E aí, doutor?